Alô você, bom dia! Está entrando no ar mais uma temporada do seu podcast favorito nas suas manhãs de domingo. Você já sabe, o Dois Dedos de Prosa é um espaço onde vozes potentes com histórias inspiradoras se encontram, se reúnem para levar até você insights poderosos que te ajudarão a transformar a sua mentalidade e, consequentemente, a sua vida. E esta temporada do mês de outubro é especialíssima, porque ela é dedicada a você, mãe, esposa, filha, mas a você, filho e marido também. Nós vamos falar da importância da saúde da mulher. Sobretudo, nós vamos falar da prevenção e do tratamento do câncer de mama. E nós temos conosco aqui uma convidada super especial, a doutora Elisiane Gadelha, que é médica, mastologista e mais um tanto de coisa, que já já ela mesma vai dizer a você. Portanto, aperte os cintos. Hoje eu não posso dizer bota a mão na cabeça, mas menina, se toque, que o papo esse mês é com você. Doutora Elisiane, muito bom dia, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela oportunidade de poder recebê-la aqui neste espaço, onde as pessoas estão nas principais plataformas tocadoras de podcast, onde as pessoas estão no nosso canal no YouTube, certamente em casa ou no carro nos dando uma carona, família reunida, a gente recebe feedbacks, as pessoas postam, marcam a gente vê famílias inteiras reunidas na manhã de domingo, né? É um desafio, porque muita gente na manhã de domingo queria estar na praia, tomando querosene, passeando no shopping, e com o calor que tem feito ultimamente no Brasil, de norte a sul, as pessoas param para nos ouvir. Tê-la aqui, eu sei que sua vida não é fácil, sua agenda não é fácil, mas sei que é uma pauta que tem correlação com a sua escolha de vida. Então a nossa gratidão, não é, por ter aceito estar conosco nessa manhã para esse bate-papo, e eu já quero que você comece dizendo quem é doutora Queca Elisiane Gadelha. Ô, Alisson, muito obrigada. Nós é que agradecemos, nós da mastologia que agradecemos a oportunidade de estar falando sobre prevenção de câncer de mama, né? Esse Outubro Rosa sempre foi, há muitos anos, né, divulgado Outubro Rosa, porque a gente sabe da importância do diagnóstico precoce para uma cura de câncer. Então, ter a oportunidade de estar falando para, né, um monte de mulheres, né, como você falou, mães, filhas, irmãs, inclusive seus maridos também, se estiverem ouvindo, poder falar com suas filhas, com suas esposas, com suas mães, isso é muito importante para a gente, porque a gente sabe que informação, né, e divulgação dessa informação, e principalmente nos tempos de hoje, divulgação correta, né, sem fake news, sem falsas notícias, né, divulgadas sobre o câncer. Então isso é muito importante, essa divulgação. Um prazer enorme estar aqui, tá? Eu sou mastologista do Grupo Com Clínicas, atuo há uns 20 anos, precisa dizer idade? Não, né? não. Oh, meu Deus do céu. Há uns 20 anos de idade, a gente atua... Há uns 20 anos de idade. Aqui a gente não liga para isso, não. Não, graças a Deus. Há uns 20 anos atuando na área de mastologia, né? No Hospital Santa Isabel, Santa Casa da Bahia, no Núcleo da Mama. Hoje os dois no Grupo Oncoclínicas, a gente trabalhando e tentando fazer o bem pelas pessoas aí. Isso que é o mais importante. Uau, coisa boa. Eu já quero pedir a você, se liga na dica, se toque, vai aí rapidinho, anota. Se você estiver no celular assistindo a gente, você faz no final do nosso bate-papo. Se estiver conectado na TV, já corre aí no Instagram, @Elisiane Gadelha. Segue essa mulher de agenda cheia, eu já fui lá. O negócio lá é doido, viu? O negócio lá é desgovernado. É mulher demais, é gente muita. Então segue aí, doutora Elisiane, certamente você vai, a partir do Instagram dela, receber insights, informações poderosas a respeito da saúde da mulher e que certamente contribuirão muito com a sua vida. Doutora, a gente estava aqui trocando de ideia e eu estava vendo ontem à noite, enquanto me preparava para esse nosso encontro, para esse nosso bate-papo, que em números absolutos, tá? Não tem, o que eu estava lendo no site não faz o recorte com relação à mulher. Em números absolutos, eu fiquei assustado, né, assim, com o índice de mulheres acometidas pelo câncer de mama, não é? 2,9 milhões, sei lá, de pessoas, em matéria de mundo, é uma notícia da Organização Pan-Americana de Saúde, não é? O câncer de mama está empatado com o câncer de pulmão.
Perceba que o câncer de mama é uma doença tipicamente, um problema que acomete tipicamente as mulheres, majoritariamente as mulheres, né? Isso. E o câncer de pulmão não. Todos os fumantes, né? Jovens, idosos, velhos. Então, eu fiquei assustado com a violência, com o tamanho desse problema e que por mais que os governos façam campanha de conscientização, de prevenção, ainda se tem números alarmantes, né? Seguido o câncer de pulmão, câncer de mama, e depois lá embaixo é que a gente vai tendo os outros problemas de câncer. Números assustadores, São doutora. números assustadores, assim... você viu na visão geral, né? Se a Sim. gente vai em Não, termos, se a gente faz um recorte... Se faz um recorte para o público feminino... Principal problema. É o principal câncer de mama, fora, que a gente fala fora os cânceres de pele não melanoma, que são aqueles... Exatamente, está escrito lá assim. Porque esses cânceres de pele acabam sendo, assim, muito mais fáceis de tratar... Mas, assim, que pensam, se você pensar em questão de doença que acomete com risco de mortalidade, o câncer de mama é a principal causa de morte por câncer de mama. Se a gente pensar em termos de Brasil, assim, dados de INCA, existe uma estimativa que agora em 2023 serão 73 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, né? Em termos de mortalidade, também, assim, é a principal causa de morte, também... em termos absolutos. E o pior, estudos que a gente tem, no Brasil, 2/3 dos casos de câncer de mama são descobertos em estado avançado. Se você fala em estado avançado, diagnóstico em estado avançado, a gente faz um estadiamento de câncer, digamos assim. Estádio 1, 2, 3, 4. Desde o estadiamento 1, a gente pega em uma fase precoce, ele localizado ainda na mama, né, sem acometimento de linfonodos em outras partes do corpo. E estádio 4 é quando a gente já descobre com metástases à distância. Se você descobre nesse estádio 1, você tem 99% de chance de cura, né, com sobrevida a mais de 5 anos. Se você pega essa paciente em estádio 4, a chance de sobrevida por 5 anos já vai baixar para 20%. Então, é uma diferença muito grande. Diagnóstico precoce é importante, né? A gente precisa cada vez mais falar sobre diagnóstico precoce. Perfeito. Eu imagino que a senhora seja... Imagino não. A senhora é filha, esposa, não sei se mãe, jovem, estudante, decide pela medicina, faz o seu juramento, mas o que é que te leva a se especializar nessa área? Eu costumo dizer que eu não escolhi a mastologia que me escolheu, né? Se a gente for pegar lá atrás, minha mãe teve câncer de mama, ainda muito jovem, eu tinha 3 anos de idade quando ela teve, ela está bem até hoje, graças a Deus, é uma sobrevivente de câncer, e na minha família vários casos de câncer de mama também. Quando eu comecei a fazer medicina, eu não pensava em mastologia, né? Eu pensava em ser pesquisadora, ser cientista, alguma coisa nesse sentido. E ao longo do curso e ao longo da minha vida, tudo foi me levando, né? Assim, eu entrei no centro cirúrgico a primeira vez, me encantei por cirurgia. Meus primeiros pontos, por coincidência ou não, eu dei numa mastectomia, então ajudando um colega mais velho, os primeiros pontos que eu dei foram em uma mastectomia. E engraçado que, assim, engraçado não, triste, a gente não tem a matéria mastologia na faculdade. A gente estuda ou cirurgia geral, ou clínica médica, ou ginecologia, e é uma subespecialização que você acaba vendo muito mais só na residência. Mas a matéria mastologia, a gente não tem na faculdade. Mas ao longo da carreira, eu fui vendo cada vez mais, tendo contato. Na residência, até a residência de cirurgia geral, eu pensava fazer cirurgia pediátrica. Mas na residência de mastologia, por coincidência, novamente, entre aspas, né? Meu chefe era mastologista. E ele fez, por que você não faz opcional em mastologia? Mastologia é o interessante. Foi quando eu fiz um opcional em mastologia e realmente, assim, eu me identifiquei completamente. Porque eu acho que em medicina não basta você ser bom técnico. Você tem que ser bom em vidas, tem que ser bom em empatia. E acaba que, diante de toda a minha história da minha vida, essa empatia com o câncer de mama, de não ter medo da palavra câncer, de saber que é possível você ter um diagnóstico precoce, é possível ter tratamento, ter sobrevida, que a retirada de uma mama não é digamos assim, um fim de vida, não é o fim do mundo, né? Isso mexe muito comigo, né? De mostrar que a gente é muito mais do que mama, né? A gente é muito mais do que cabelo. Eu digo que mastologia mexe muito com a mulher porque mexe com 2 ícones da feminilidade, né? Mexe com sua mama e mexe com seu cabelo, né? A gente imagina que quando tem um câncer de mama, a gente vai perder a mama e vai perder o cabelo por conta da quimioterapia.
E o que a gente percebe hoje em dia, né, em relação a diagnóstico precoce, é que muitas vezes, na maioria das vezes, se você descobre cedo, você não perde a mama, você não perde o cabelo. E mesmo que precise, por acaso, acontecer isso aí, a gente consegue provar para a mulher que a gente é muito mais mulher, apesar da mama e apesar do cabelo, né? É isso que, você mostrar isso para a paciente, eu acho muito bonito. E depois de um tratamento de câncer, você perceber também que a mulher se transforma, que ela se sente muito mais, né? Muito melhor. Se você pegar, se tiver a oportunidade de entrevistar uma paciente que já passou pelo tratamento, ela é uma nova mulher, ela é uma mulher melhor depois de um tratamento. Então, a gente aprendendo essas coisas no dia a dia, saber que a gente pode transformar pessoas em pessoas melhores, apesar da doença e apesar do tratamento, isso não tem preço. Eu posso Isso imaginar. muito A senhora fala num aspecto, doutora, que é muito importante. Primeiro, na minha atividade profissional dos últimos 20 anos, sempre é algo que as pessoas têm repelido ultimamente pelo comportamento dos que se tornam profissionais e não vocacionados para a política, né? Eu fui coordenador de diversos processos eleitorais e sempre foi muito difícil quando o adversário, em se falando de eleições municipais, era médico, porque é difícil enfrentar o médico. Eu penso que das profissões, né, a medicina é o que representa muito perto, né, da operação do milagre divino, porque a capacidade que foi dada ao médico, através dos estudos, obviamente, o acesso ao saber, e que, lamentavelmente, se tornou, especialmente nos últimos tempos, uma função de difícil acesso, não é? Então, talvez por isso, quando o médico é humano, ele marca a vida da gente. Quem não tem uma história, assim, porque tem um profissional lá no consultório, né? E nós não vamos avaliar isso aqui, tá? Nosso assunto é outro. Mas aqui a gente faz sempre um bate-papo humanizado, e a senhora já entrou com os 2 pés no acelerador, né? Então tente você aí se segurar, porque certamente esse bate-papo vai lhe arrancar lágrimas nos olhos em vários momentos. Estou sentindo isso. E é muito especial. Eu já passei por 2 processos, né, de procedimento cirúrgico. Eu, na minha infância, fui um menino muito doente. As pessoas diziam que eu tinha pneumonia. Eu tive pneumonia 6 vezes. Né? Mais uma vez, teria que drenar pulmão. Então, de hospital, eu entendi muito. Hoje eu passo longe. Até para exame de rotina é uma agonia. É uma agonia. Como atleta, como corredor, era difícil demais botar isso tudo em dia para poder entregar para o professor. Mas quando o médico ele é tecnicamente bom e humanamente extraordinário, né, eu penso que isso faz um sentido maior na vida do paciente, né? Porque médico, advogado, terapeuta, é na base da confiança, não é só o conhecimento técnico, né? Não adianta ser bom tecnicamente. Tecnicamente bom você tem vários, só que você lida com pessoas, né? É isso aí. E você precisa individualizar seu tratamento. Eu posso pegar 2 pacientes que têm o mesmo tipo de câncer, no mesmo tamanho, no mesmo diagnóstico, e elas vão ter evoluções diferentes. Assim, a parte emocional conta muito, né? Isso mexe com hoje em dia os estudos já mostram que essa questão, por exemplo, do estado de humor da paciente ou da fé da paciente, isso faz com que mude a imunidade da paciente e ela responde diferente ao tratamento. Então, se você não chama para junto a paciente, não acolhe ela, né? E faz o tratamento, até a questão, eu vou lhe dizer, por exemplo, um paciente que não confia no seu médico, ele não vai tomar o remédio da forma correta, ele não vai seguir as orientações. Então, esse acolhimento e essa humanidade a gente precisa. Eu costumo conversar muito com os novos médicos, né? Porque muita gente entra em medicina hoje em dia achando que vai ficar rico. É isso, né? Aí. E a gente não fica rico em medicina. A gente tem uma boa vida, consegue trabalhar, a gente não fica desempregado, como algumas áreas, né? A gente às vezes se forma e não consegue trabalhar na própria área. Em medicina isso não existe, mas ficar rico, como algumas pessoas acham que a gente não fica, né? Agora, essa riqueza de você
que você ganha em ter uma gratidão, um sorriso de um paciente, isso aí, novamente, não tem preço. Acaba entrando para a família, né? Entra, Eu me lembro que minha avó... Quando a gente não trata a família toda, né? Porque vem a primeira paciente e depois vem as irmãs, as primas, as sobrinhas. É isso aí, vira alguém da família. Eu me lembro que a minha avó... Todo mundo tem história com médico. Eu digo sempre aos meus amigos médicos e advogados que eles estão mais ou menos lascados, porque os amigos se consultam de graça, na feira, na fila do supermercado, no show. Doutor, tô com uma dor aqui, meu amigo tem um problema assim, e aí você acaba ali o tempo todo orientando alguém. Isso é uma coisa que eu me preocupo, porque qualquer dia desse eu vou estar assim no supermercado e alguém vai querer mostrar a mama. Imagina, doutora, veja aqui, nesse caso é um problema. Isso, é quase isso, às vezes. E a minha avó foi diagnosticada com Parkinson e Alzheimer. E ela ficou 10 anos, dois problemas degenerativos, né? E eu me lembro que em algum momento o governo do estado da Bahia teve um programa que eu sou entusiasta de 2 programas que o governo do estado pensou e desenvolveu. Atualmente ainda temos o programa Primeiro Emprego, que ele oportuniza jovens formados, né, em escola técnica e ensino superior e médio e encaminha para o mercado de trabalho. Mas houve um programa chamado Internação Domiciliar. É fantástico esse programa. A minha avó, ele era tocado pela FESF, né, Fundação Saúde da Família, eu não sei se esse programa ainda existe, e ia lá uma equipe multidisciplinar, né, tratar minha avó em casa, internada no programa, pertinho de casa, perto da família, dentro de casa, e doutor Gustavo Boniares, né, virou assim uma extensão da nossa família, com toda a equipe dele, assim, pelo carinho, pelo envolvimento, pelo acolhimento. E eu me lembro que no 7 de setembro, último agora, eu fui com minha filha e a minha irmã, já fazia tempo que eu não via o desfile de 7 de setembro. Pra senhora ter ideia, minha filha tem 13 anos, nós nunca tínhamos visto um desfile juntos, pela minha vida, pela minha atividade profissional, por estar pelo mundo. Esse ano eu fui para Ilhéus, fiquei com minha família inteira, e aí peguei a Amanda e nós fomos para a rua, e minha irmã já estava na rua, porque ela cuida de um grupo de crianças e adolescentes vinculado ao movimento e o ativismo religioso, né? E depois nós nos juntamos. Ela disse, o doutor Gustavo está aqui, passou ali, tirei uma foto, dei um abraço, né? Então, assim, minha avó morreu, acho que tem 6 anos ou 7 anos, mais ou menos. Ela ficou 10 anos nessa condição, pelo menos 3 anos assistida nesse programa, né? Então, se fizer a conta, tem uns 9 anos, mais ou menos, né, desse processo, e o doutor Gustavo virou parte ali da nossa família, né? Ele é ortopedista de formação e virou o ortopedista de todo mundo, né? Quando minhas tias sentem algum problema, alguma coisa, vai a doutor Gustavo, fora o carinho, a gratidão, né, e o reconhecimento. Mas a senhora tocou em 2 aspectos aqui que eu não posso também deixar de registrar. O primeiro é quando fala do diagnóstico, aí é o que eu imagino, né? Eu me lembro, eu devia ter 14 anos. A minha mãe foi diagnosticada com um nódulo, aí não sabia o que era, precisava fazer biópsia, não é? Foi assim um apavoro total, porque minha mãe era o esteio, né, da gente. Eu adoro meu pai, dentro das condições que ele teve, deu o seu melhor. Mesmo separado, minha mãe podia ter sumido, caído no mundo, não o fez. Tínhamos ali algum nível, sim, de apoio importante da parte dele. Mas minha mãe era tudo para nós, sempre foi, né? E eu digo que mãe é a encarnação de Jesus Cristo na Terra. Quando minha mãe é diagnosticada, não é? E aí, biópsia, exame, etc e tal, era um tumor benigno, não é? Mas foi assim, um apavoro. Um apavoro. Porque a primeira coisa, eu tô falando dos anos 90, início para meio dos anos 90, né? Assim, morrer de câncer. Então, talvez esse seja o primeiro temor de quem vai enfrentar. E a senhora fala aqui do medo, não é? Estudos, e eu sou um curioso da neurociência por atuar na área de desenvolvimento humano, não é? E o medo, ele não só nos paralisa, como ele tem um efeito que produz derrota na vida das pessoas. Né? E é comum a gente ouvir dizer que o medo de perder, às vezes, atrapalha a vontade e o preparo de ganhar. Então, eu imagino que seja um apavoro. Mas a senhora toca num aspecto que é dos seios, né, do peito e dos cabelos. E eu imagino que isso tenha uma vinculação, ainda que inconsciente, porque essa sociedade machista, preconceituosa, escrota, definiu alguns padrões, inclusive padrão de beleza. Né? Quando se fala da mulher brasileira no mundo, se fala de uma mercadoria. A gente
Eu digo sempre que é da natureza humana que quem mais trabalha menos aparece. Se eu passar uma semana sem ir lá no meu trabalho, como já aconteceu, não muda nada. Tem uma equipe inteira lá que dá conta de tudo, não é? Então, assim, é da natureza humana que quem mais trabalha menos aparece. Aí o caba, quando vai cortejar uma moça, ele fala do belo par de seios, ele fala do sorriso bonito, ele fala dos cabelos cacheados ou lisos, porque o que é essencial é invisível aos olhos. Então, talvez haja uma influência também desse padrão do que se definiu, né? Pô, vou perder meu cabelo, vou ser outra pessoa. Porque a gente, quando muda o corte, já muda. Né? Imagine quando perde os cabelos. Pô, os seios. Que quando a gente fala de câncer, eu acho que vários preconceitos precisam ser mudados, né? Esse aí da sociedade, achar que o mais importante é a parte externa, eu acho que é até mais difícil da gente mexer. Mas sendo mais, digamos assim, mais pragmático no sentido de entender o que é que a gente tem hoje em dia para tratamento de câncer de mama, a gente consegue já desconstruir alguns desses medos, né? Quando a gente, como eu estava falando, como a gente fala de um diagnóstico precoce hoje em dia, com a evolução da mastologia, esse tratamento mudou completamente. Olha o que eu vou lhe dizer, há 40 anos atrás, o tratamento padrão, quando a pessoa tinha um câncer de mama, independente do tamanho, era uma mastectomia ultra radical, onde você tirava mama, músculo, peitoral e isso tudo. Quando eu entrei na mastologia há 20 anos atrás, a gente já estava numa mudança de paradigma em que a cirurgia conservadora associada à radioterapia, onde você tirava só um quarto da mama, junto com a radioterapia, você tinha a mesma chance de cura de uma mastectomia, né? Sem diferença nenhuma. Tem uns estudos hoje em dia que mostram que é até melhor, em alguns casos, uma quadrantectomia com radioterapia e não a mastectomia, né? Isso foi evoluindo. De uns 5 a 6 anos para cá, a gente introduziu técnicas de plástica, então que a gente chama hoje de cirurgia oncoplástica. Muitas vezes, a depender da mama e do formato da mama, a gente faz uma cirurgia plástica de mama, onde a gente tira aquele tumor com margem de segurança e dá um resultado estético extremamente satisfatório para a paciente. Então, a paciente vai para uma cirurgia de câncer de mama e sai com a mama mais bonita em alguns casos. Obviamente, a gente precisa de um diagnóstico precoce para isso, tá? Então, a gente consegue dar técnicas de oncoplástica para um paciente. Esteticamente, ela sai com um resultado melhor, né? Como eu falei, o diagnóstico precoce, muitas vezes, a gente não precisa de quimioterapia. E aí, às vezes, a paciente faz, doutora, olham para minha mama, ninguém nem disse que eu tive câncer de mama, né? Ou não precisou nem cair o cabelo na quimioterapia. E até na quimioterapia, hoje em dia, tem umas técnicas de crioterapia de couro cabeludo, em que ela faz a quimioterapia e a queda de cabelo ou não tem ou é mínima. Então, a medicina tem evoluído muito, as medicações têm evoluído muito. O próprio, por exemplo, quando precisa de quimioterapia, o enjoo é mínimo, entendeu? Todos os sintomas que a gente tinha há alguns anos atrás e que está no imaginário coletivo, né, que é aquela coisa muito dramática de um tratamento muito sofrido. As pacientes, quando vão passando pelo tratamento, percebem que não é tão sofrido assim. Às vezes, o sofrimento é muito mais emocional e por medo do que um sofrimento físico real. Então, isso precisa ser desconstruído, né, no imaginário da população. As gerações mais novas, assim, a gente já percebe, entendendo que o câncer não é tão assustador, né? Os mais antigos, não. Realmente tem um temor muito grande, porque foram criados dessa mesma forma. Da mesma forma que o mais antigo, por exemplo, em relação à tuberculose ou à hanseníase, né? Ai, quando você fala que alguém está tuberculoso ou está leproso, que era o termo que usava. Os mais novos já não têm nem esse medo da palavra tuberculose ou hanseníase, porque se tornou uma doença que é tratada, né, com medicação em casa, você não se isola mais. Mas ainda existe o medo da palavra câncer. Muitos não falam, né? Chamam aquela doença, o CA. E eu acho que a gente precisa falar, a gente precisa desmistificar esse medo, né? Porque, como você falou, o medo paralisa. Tem várias pacientes que recebem um diagnóstico e se trancam em casa. E não voltam. Escondem da família, escondem de tudo, não, porque eu vou morrer de qualquer jeito. E, às vezes, se ela tivesse sido tratada na fase inicial, ela estava curada. Mas a gente recebe ainda muitos casos avançados por medo, porque ela fugiu do tratamento, com medo do que poderia acontecer. E aí, às vezes, quando volta pra gente, já tá no estágio que a gente não tem muito a oferecer. A gente sempre tem alguma coisa a oferecer, mas a gente, às vezes, não tem todo o arsenal que a gente poderia para tratar aquele câncer e chegar a curar, se ela chegou no caso mais avançado.
Perfeito. Você que está ligado aí conosco no Dois Dedos de Prosa, o seu podcast favorito de todas as manhãs de domingo. Eu estou aqui batendo um papo com a doutora Elisiane Gadelha. Aproveita e segue o @ dela. Nós estamos abordando a importância da prevenção, né, e a eficácia do tratamento no combate ao câncer de mama. Então, menina, se toque. E você, menino, auxilia a menina aí do seu lado, hein? Porque isso faz toda a diferença. Procura o seu agente comunitário de saúde, procura o posto de saúde da família, marca a sua consulta. Isso tudo é muito importante, é rotina, né, doutora? É rotina. Manter essa rotina de Então, eu acho que é bom acompanhamento. a gente falar aqui para as pacientes as Por idades, favor. tá? As idades que tem que fazer cada exame, cada procedimento. Então, assim, a primeira mamografia, ela deve ser feita aos 35 anos, é uma mamografia de base. E a partir dos 40, a mamografia anual, né? A depender do tipo da mama, a gente associa um ultrassom e a gente consegue detectar. Fazendo isso, geralmente a gente descobre um câncer antes de ser palpável. Antigamente a gente falava muito do autoexame, né? O autoexame é importante, mas a gente descobre. Eu costumo dizer que o autoexame não é mais autoexame, é um autoconhecimento, né? A mulher que se cuida, que se examina todo mês, ela conhece seu corpo, conhece suas alterações. Qualquer alteração que venha a acontecer, ela vai procurar de forma mais precoce o médico. Mas o nosso ideal, como mastologistas, é descobrir um câncer de mama com um exame físico completamente normal. E quem faz a mamografia de rotina, ela descobre um câncer de mama com um exame físico normal. Isso muda completamente o prognóstico e o tratamento, né? Então, a mamografia, ela é fundamental, ela consegue detectar lesões assim, de milímetros, né, que obviamente nem mãos com experiência, né, de mastologista de muito tempo a gente não palpa, e isso muda, né, muda vidas, Sim, muda condutas. Então, a mamografia ainda é o principal exame para diagnóstico precoce. Eu sei que algumas pessoas começam a dizer, a mamografia dói, aperta. É um exame super rápido, né? Não tem esse aperto todo. Essa é a dor que salva a vida, Uma né? coisa que eu Aperta vou um falar, pouquinho. não, Eu já ouvi exatamente. muito, eu já ouvi Mas realmente. você falou relatos. aí do homem, da presença do homem. Eu tenho alguns casos que é o marido que consegue descobrir. Então fala aí pra gente. Isso é coisa engraçado, boa. assim, que às vezes fala, eu tenho uma paciente minha que já teve, graças a Deus, nódulos benignos, mas cada vez que ela aparece com um nódulo novo, é o marido que descobre. Aí eu brinco com ele assim, olha, vem cá, ela tem algum nódulo novo esse mês, não sei o que e tal. Mas isso aí é uma questão de companheirismo e de Sim. intimidade, né? Então, se eu vejo um paciente com um tumor avançado e o marido, poxa, não prestou atenção nela, não cuidou também, eu acho que é um trabalho de parceria mesmo, Sim. né? A mulher tem que estar de olho no marido. Assim, você está fazendo seus exames também, está indo cobrar, né, de fazer seu exame de próstata, que também isso é importante. E o marido tem que cobrar da mulher, não, você está fazendo o seu autoexame, se você não fizer, eu vou fazer, né? Seu autoexame, né? Seu heteroexame, vai ser do parceiro, né? Em vez de ser o autoexame, é o heteroexame. Porque o caba tem que entender que ele não só tá para fazer a transvaginal na moça, não. Tem que cuidar da saúde, da vida da companheira, né? De uma forma... Eu já tô na fila, ano que vem, viro 40, já tô escolhendo meu doutor. Quando encontro um médico por aí, viu, Vivi? Amigo, eu já vou olhando para saber quem é o meu, que ano que vem eu já tô lá, se Deus permitir. E vou todo ano, viu? Isso é fundamental. A falta de diagnóstico precoce é absurdo. Tem uma frase que eu achei bem interessante, eu acho que a gente deve ter como lema, né? As pessoas costumam dizer quem procura acha. E aí eu vi essa semana, esses dias, essa frase é quem procura, cura. Essa frase é que tem que ser falada. Se alguém diz quem procura acha, você muda. Quem procura, cura. Isso aí realmente faz diferença e precisa ser mudada essa chave. Né, a senhora está falando assim, da prevenção, né? Que eu penso que é o melhor aliado de toda a sociedade, né? A prevenção. Que quanto mais cedo se descobre qualquer indício de, né, ou o câncer na sua fase inicial, as chances de cura do paciente vencer, elas se agigantam. Né? E eu me lembrei do caso da Angelina Jolie, né, que ela retirou totalmente as duas mamas, prevendo 87% de ali possibilidade. É um caso Como é isso, diferente, doutora? Né? Assim, quando a gente estava falando antes, para as mulheres, digamos, da sua maioria, né? Essa mamografia que a gente fala é para um diagnóstico precoce. A gente nem usa mais o termo prevenção, é diagnóstico precoce. Prevenção são outras coisas que a gente pode fazer que eu falo já já. O caso da Angelina Jolie,
Existem algumas mulheres que nascem com uma mutação genética, elas nascem com defeito nas suas células, que levam a um risco maior de desenvolver o câncer ao longo da vida, né? No caso dela, da Angelina Jolie, a família dela, a mãe acho que tinha tido câncer de mama, Isso. a tia tinha tido câncer de ovário, foi feito um estudo e ela tinha essa mutação do BRCA, né? Pacientes que nascem com essa mutação têm uma chance elevada de vir a desenvolver câncer de mama ao longo da vida. E a gente faz um segmento um pouco diferente, né? Em alguns casos, se a paciente optar, a cirurgia da retirada da glândula mamária, adenomastectomia, ela é feita para diminuir esse risco de diagnóstico. Mas se a gente pensar digamos assim, em todo o conjunto de mulheres com câncer de mama, né? Se você pegar 100 mulheres com câncer de mama, 20% vão ter essa mutação. Sim. Né? 80% não nasceram com essa mutação. Elas desenvolvem esse defeito genético, que é o câncer, né? É um defeito na célula. Elas desenvolvem ao longo da vida. Então, muitas vezes, eu vejo pacientes no consultório dizer: eu tô com um carocinho aqui, mas eu não tenho nenhum caso de câncer de mama na família, então eu não vou no médico porque não deve ser câncer. A gente não pode se enganar com isso, tá? Então, assim, o maior risco para ter câncer de mama é ser mulher. Mesmo homens podem ter câncer de mama, mas o risco maior é ser mulher. Se você tem uma história muito forte de câncer de mama, você tem que ser investigado de uma forma, digamos assim, em paralelo. Estudos genéticos, hoje em dia existe uma especialidade onde você faz esse estudo genético, né? Tem a geneticista, a oncogeneticista. E se você tiver a mutação, você vai ser acompanhada de uma forma diferenciada, ou vai fazer um rastreamento diferenciado, com ressonância, de forma mais precoce, ou às vezes usar uma medicação de diminuição de risco, ou em alguns casos, se for o desejo da paciente, a retirada da glândula mamária, que foi o caso da Angelina Jolie. Sim. No caso dela, acho que ela tirou até a mama e ovário. Ela tirou os dois porque ela tinha risco dos 2 tipos de câncer. Mas é uma cirurgia de grande porte, não é todo mundo que quer fazer isso, não é todo mundo que tem esse medo, né? Eu tenho pacientes que são mutadas que preferem fazer um acompanhamento mais rigoroso, além do padrão, entendeu? É uma outra opção. Isso é um caso que tem que ser individualizado. Mas para 80% da população que não tem essa mutação, não nasceu com essa mutação, mesmo assim precisa ser estudado. Então, assim, aquilo que eu falei, uma paciente está com um nódulo de mama, eu não tenho um caso nenhum na família, não é nada, não pode pensar dessa forma. Pode ser que seja um nódulo benigno, como você falou, de ser De minha mãe. mas precisa ser investigado. Você não pode ter para você que, como se você não tem nenhum caso na família, eu não preciso fazer nada e não preciso acompanhar. Isso é muito importante, assim. É nódulo, ele precisa ser investigado. Não é todo nódulo de mama que é câncer. Existem muitos casos de nódulo benigno, né? Outra coisa que a gente precisa comentar aqui é a questão das mulheres mais jovens, porque rastreamento a gente passa até acima dos 35 e principalmente 40 anos de idade. Mas a gente tem câncer de mama também em pacientes mais jovens. Para essas mais jovens, entra o autoexame, entra uma consulta com o ginecologista, onde o médico vai estar examinando, ou se a paciente preferir, consulta com mastologia, né? Para poder fazer essa prevenção pelo menos anual, né? Essa tentativa de diagnóstico precoce. Isso é importante. Perfeito. Porque a senhora falou primeiro da idade de 35 como a data base para a mamografia, e a partir dos 40 ela precisa ser anual. Mas tem uma turma jovem aí que vem na fila, né, que para além da herança genética precisa ter cuidado e fazer o acompanhamento, né? Aí já entrando no que a senhora disse que falaria na sequência, que é a prevenção. Né? A gente levantando a bola para você cortar. Vamos lá. E a gente fala muito de prevenção primária, e o que é isso? A gente percebe que o câncer de mama, de uns tempos para cá, eles estão vindo em idade cada vez mais precoce, né? E o que é que tem mudado na nossa sociedade? A nossa qualidade de vida tem caído, a nossa qualidade alimentar tem caído. Câncer de mama não tem uma causa única, diferente, por exemplo, do câncer de colo de útero, que a gente sabe que está relacionado ao HPV, né? Ao câncer de pulmão, que a gente sabe que tem um risco muito maior em quem fuma. Câncer de mama não tem uma causa única. Mas a gente percebe que alimentação de forma inadequada, gordura demais na alimentação, obesidade, provavelmente esses agrotóxicos que vêm nos nossos alimentos, né? Sim. Os xenoestrogênios que vêm muito nos plásticos, né? Aquele BPA que a gente esquenta. Isso tem contribuído para aumentar a incidência de câncer de mama. A gente percebe, eu estava comentando isso com uma paciente um dia desse,
A questão, por exemplo, se você pegar o pão, né? O pão antigamente que a gente comprava na padaria, ele era farinha, água e fermento, né? E aquele pão no dia seguinte já estava duro. Já estava né? duro. Se você pegar um pão aí Já que virava a gente compra, torrada. já virava torrada. O pão hoje em dia, se você pegar ali no pacotinho de pão, tem um monte de substância. O pão dura uma semana sem ficar duro, agora ou mais, né? É verdade. Não fica... Então, assim, não é um alimento normal, né? Ele tem um monte de coisa. E essas substâncias químicas, elas vão estar agindo nas nossas células, né? E aí a gente está percebendo cada vez mais pacientes abaixo de 30 anos de idade com câncer de mama. São aquelas pacientes que comeram o biscoitinho recheado a vida inteira, que tá cheio de coisa química, né? Os cheio de bobíveros da nossa era, que só comem bobagem. Isso, né? Exatamente. Então, os macarrões instantâneos, o refrigerante, isso tudo contribui para que nossa Pro adoecimento célula, da célula. adoecimento da célula. E a célula adoecida, ela vai gerar o câncer. Então, assim, o que a gente fala de prevenção, né, de prevenção realmente do câncer de mama, é tentar ter uma alimentação mais saudável possível, praticar atividade física, porque a gente sabe que a obesidade está relacionada, a gordura, a gente precisa saber que ela cria um meio propício, que a gente chama de ambiente pró-inflamatório, para que o câncer cresça de forma melhor. Né? Ele tem um ambiente, digamos assim, é um terreno fértil para o câncer crescer. Então, você agride a sua célula com essas substâncias químicas todas, você cria um ambiente em que aquela célula pode crescer a mais, o estresse acaba alterando a nossa imunidade, então faz com que você não consiga se defender daquela agressão sofrida, porque o organismo também tem células que, se ela vê aquela célula defeituosa, ela vai matar aquela célula. Tem células de defesa que fazem isso. Então, para ter câncer não é fácil não, é meio difícil, viu? Tem que bagunçar muito, né? Tem que ter feito muita coisa errada. Coisa Ou você já nasceu com aquela predisposição, que aí... Que tá dentro da carga genética, né? Genética, que mas eu é uma recebo. porcentagem menor. Sim. Mas você precisa agredir a sua célula para ela ter um defeito, ter um ambiente que aquela célula defeituosa cresça, e seu organismo, de alguma forma, sua defesa não consegue reconhecer que aquela célula é defeituosa e matar aquela célula. Aí sim você gera o câncer. Então, assim, não é fácil, mas o estilo de vida atual está tornando cada vez mais fácil a gente desenvolver o câncer. A forma como as pessoas têm, como nós, né, a nossa geração tem vivido, muito acelerado, pouco tempo para as coisas importantes, a era dos ultraprocessados, a era das comidas rápidas, né, enfim, e todo mundo sem tempo, principalmente para cuidar da saúde, né, da saúde física como um todo, que envolve especialmente a alimentação mais limpa possível, a prática de exercício. Tem casos que é má formação genética, viu, doutora? Eu sou um caso desses aqui. Mas o assunto é muito sério, porque nós somos, de fato, resultado daquilo que nós comemos. Não é? Se a gente não conseguir tempo para isso antes, a gente vai ter tempo para cuidar da doença depois. Eu me lembro... A gente, em algum momento, vai ter que arranjar tempo. Tá certíssima. Se a gente não parar para cuidar do corpo, da saúde física e mental, em algum momento eles nos pararão. Eu me lembro... O ano, eu penso que era 2015, talvez no máximo 2016. Eu ia muito, quando morei em Brasília, no Lago Sul. E quando chegavam algumas pessoas aqui da Bahia que iam para lá, a gente levava para almoçar na Galeteria do Lago. Assim, um rodízio de galeto extraordinário. E um dia, eu já era praticante de atividade física, mas assim, eu passava 15, 20 dias em Brasília, 10 dias na Bahia e viajando normalmente. Não eram 10 dias em Salvador, 10 dias em Ilhéus, normalmente viajando. E assim, num círculo vicioso, envolvido demais com o trabalho. E almoçou comigo e com mais alguns amigos um ex-vereador, que era presidente da Câmara Municipal da cidade de Maragogipe. E ele é médico. Né? Eu tirei meu paletó, coloquei assim atrás da cadeira, sentamos, almoçamos. Depois do almoço ele me perguntou quantos anos eu tinha. Eu nem me lembro, eu devia ter 34 anos naquela época, 32. Não vou me lembrar exatamente. É para também o povo não fazer conta. Aí ele perguntou a idade, e quando eu disse a minha idade, ele disse: nossa, mas a sua relação de abdômen
Cintura, quadril, Tá muito desproporcional. Você com essa idade, com essa circunferência, né? Aí eu disse, para mim foi terrível, né? Porque eu já praticante de corrida, né, de ciclismo. Aí fui justificar, né, cheio de razão, com dó de mim mesmo. Não, doutor, veja bem, porque minha vida, porque isso, não, eu sou médico. Ele me ouviu, minha historinha, né, total. Disse assim, ó, eu sou médico, cardiologista. Sabe o dia que você vai parar para cuidar disso? Quando eu precisar abrir você, para fazer uma safena, uma angina, uma mamária, para botar um stent. Não é? Então, se a gente não arruma tempo para parar para cuidar da saúde, é um fato, eu como bem. As pessoas que me conhecem sabem. Eu tenho 2 grandes prazeres. Eu gosto de comer e de um vinho. Né? E me mantenho no exercício, porque se eu deixar descer a ladeira é muito pior. Mas, de fato, se a gente tivesse uma alimentação mais limpa, eu estou falando da população de um modo geral, óbvio que tem aqueles que não podem, que lutam para sobreviver. Nós estamos voltando aí de um número de 19 milhões de pessoas desempregadas. Né? Tem pessoas que lutam para encontrar diariamente o que comer. Né? Com R$ 1.200 é impossível imaginar que a pessoa compra um botijão de gás, que a pessoa paga a conta de água, que paga uma conta de luz e ainda possa fazer uma compra no supermercado e ter direito ao lazer e à cultura que estão previstas na Constituição de forma maravilhosa, mas na prática diria Camões, a teoria é outra. Não é? É muito difícil, mas tudo isso guarda relação com aquilo que nós comemos, né? E com aquilo que nós bebemos. Eu acho que quem pode fazer escolhas, né? Obviamente eu estou falando dessas pessoas que não podem fazer escolhas, paciência. Mas quem pode fazer escolhas, a gente tem que escolher. A gente, assim, como é que a gente escolhe qual é a camisa que vai usar, o seu relógio, e você não escolhe o que você vai comer? Verdade. Né? Você chega num restaurante, você tem opções, né? Verdade. Então você vai parar para pensar o que é que vai me fazer melhor, né? O que vai me fazer mais feliz daqui a alguns anos, né? É comer aquela coisa ali cheia de gordura que vai me dar um prazer imediato, mas que a longo prazo vai me fazer muito mal. Ou eu tenho às vezes uma opção tão gostosa quanto e que é muito melhor. Hoje em dia, se você for em qualquer restaurante, a gente tem opções saudáveis, né? É porque a gente, às vezes, o olho, principalmente quem tem tendência... Dopamina, né? A gente está muito associado ao presente. Isso. A gente quer muito o prazer imediato, não é? E é muito mais difícil. Eu sempre digo nas minhas palestras, nos treinamentos, sempre pergunto às pessoas, se eu pudesse te oferecer R$100 hoje, ou você deixar esses R$100 aqui, para de aqui a 1 ano você ter 200, o dobro, o que é que você prefere? É assustador, porque normalmente 100% das pessoas querem os R$100 agora, querem agora. Então a gente está assim, muito associado ao prazer imediato, a gente está muito associado àquilo que é agora, não é? E a gente não quer ter paciência porque plantar não é só plantar, é cuidar da terra. Acho que é um mal da sociedade atual, esse imediatismo, essa internet que... Os jovens querem o resultado, a resposta imediata. Então, você pergunta alguma coisa, você abre o celular e você tem aquela resposta imediata. É isso aí. É mais fácil correr para os protocolos da Google do que estar na academia pagando preço, do que renunciar. E tá ali, doutora Viviane, que é uma luta, que é comedora de salada, de folha, né? Isso. Então, assim, para tirar ela um pouquinho disso, não é fácil. Não é fácil, né? Mas assim, é propósito de vida. Isso está relacionado com aquilo que eu escolhi para minha vida. Quem tem mais chance de viver mais, ela ou eu? Certamente é ela. Que não come rabada, que não come feijoada, que não vai para rodízio, que é uma vez e nunca com um negócio desse, né? Então, assim, é esse imediatismo, né, que nós estamos muito vinculados, muito associados, bombardeados o tempo inteiro, não é? Pela internet, pela TV, pela propaganda, pelo comercial, tudo é agora, a vida é agora. E, de fato, a vida precisa ser agora para decisões que nós não podemos mais adiar. Não é? Do cuidado, da preservação da saúde, do investimento na capacidade cognitiva e intelectual, do cuidado com a vida das pessoas, do respeito ao próximo, do amar agora, do viver intensamente, mas com a responsabilidade necessária. Porque se o mundo não acabar amanhã, lascou-se. Né? Acabou a capacidade e a saúde, enfim. Doutora, nós estamos chegando já, caminhando para o nosso bate-papo, e você está falando aí de 20 anos de uma carreira com reconhecimento,
que eu imagino que tu olha no retrovisor e tu e os teus se orgulham muito de tudo que você produz e produziu até aqui em benefício da sociedade, da vida das pessoas. Mas todo mundo na sua vida pessoal e profissional tem uma história assim que marcou. Eu tenho algumas histórias, eu sou contador de história, eu sou storyteller. Algumas Então, muitas, né? compartilha assim uma história com a gente, claro, respeitando o limite do muro ético e preservando pessoas, né? Mas conta um caso pra gente, uma história assim Eu tenho vários potente. casos, assim, eu acho que o que marca mais a gente hoje em dia são os cânceres de mama em mulheres jovens, né? E uma coisa que realmente me emocionou foi uma paciente que eu operei com 23 anos de idade, né? Você operar um câncer de mama de uma... Ela estava ainda na faculdade, ainda era namorando, ainda não estava nem noiva ainda, e a gente operou de câncer de mama. Acabou que passou um tempo, eu perdi meio o segmento, ela foi morar no interior, foi pra, né, se formou. 10 anos depois, ela me manda uma foto dela grávida, com a nenenzinha. E me mandou depois a foto que a neném nasceu, ela amamentando na mama que foi operada, né? Então, é uma coisa que emociona muito, porque você imagina que o câncer de mama acabou a vida da pessoa, um câncer de mama aos 23 anos, aparentemente é devastador. O namorado que estava com ela na época, eles se casaram, ela se formou. Que legal. Né? E ela teve, inclusive, 2 filhas. Então, todo ano ela me manda foto dela com as filhas. Né? E é uma coisa que me emociona. Né? Ver aquela mama que a gente operou, que a gente tirou um pedaço. Obviamente, não produzia a quantidade de leite suficiente, ela tinha outra mama para amamentar. Mas na mama operada que teve o câncer, ainda assim ela amamentava. Já né? perdeu alguém, doutora? Vários pacientes, vários pacientes. Não tem como a gente não imaginar. Como eu falei, a gente não consegue curar todo mundo. A gente tem muitas pacientes que o câncer de mama, às vezes, é avançado. Mas eu gosto de falar das notícias boas, porque eu acho Sim. que qualquer doença, a gente sabe em medicina que qualquer doença pode matar a gente, né? Esse Covid aí uma veio topada na rua pode uma matar a gente. Você toma uma topada, caiu e bateu a cabeça. Exatamente. Não o é? corpo do humano Fato, é muito frágil. Fato. Mas eu acho que a gente tem que falar dos casos bons, né? Eu tenho outra paciente que também eu sou apaixonada por ela, que aí eu vou dizer assim, não tem idade pra gente tratar do câncer de mama. Ela tinha quase 90 anos de idade quando teve o câncer de mama. E eu falei, não, vamos tratar, porque ela era bem de saúde. Era 90 anos, digamos assim, durinha. E essa semana a filha dela foi pra mim, ela tá com 99 agora, né? Lúcida, orientada, não foi para consulta porque o joelho está doendo muito, então que está incomodando ela o joelho. Se eu não tivesse tratado ela aos 90 anos de idade, ela não estaria agora com 99 viva. Ela teria nesse meio tempo morrido do câncer de mama, né? Porque tem muitas pessoas que dizem, não, passou dos 70 não precisa mais fazer mamografia, passou dos 80 não precisa mais fazer mais mamografia. Não existe isso, né? A gente trabalha muito com a idade, você falou a questão de não se sentir, né, com os 40, se sentir mais jovem. Às vezes a gente pega umas pacientes de 70, 80 anos de idade que estão melhores do que muitas de 50, 60, né? E por que não tratar essa paciente? Então, assim, eu botei 2 extremos aqui, uma de 90 e uma de 23, que fez a diferença na vida dessas pessoas a gente ter tratado. Mas, assim, eu fico aqui lembrando vários rostinhos de paciente. Obviamente, se eu ficar aqui contando as minhas histórias de paciente. Mas eu acho que são 2 exemplos marcantes. E essa paciente, assim, que aos 23 eu fiz o câncer de mama, ela teve a filha e amamentou nessa mama, pra mim, não tem preço. Eu acho que é uma coisa que fica bem marcada pra gente saber que existe vida além da vida da paciente, sim, né? Então, sim. A gente ajudou a cuidar não só de uma vida, mas de 2 ou 3 que vieram após o câncer de mama. E pacientes com filho após, assim, eu tô lembrando de uma, mas aí ao mesmo tempo falando aqui, eu tô lembrando de pelo menos mais 2 que após o câncer de mama tiveram filho. Então, a gente muda vidas quando a gente fala de tratar precoce o câncer de mama. E se orgulhe disso. E não tenha uma gota de inveja de Michael Phelps. Porque essas são as suas medalhas, né? Phelps, o maior medalhista olímpico da história, nas piscinas, obviamente. Mas isso são medalhas, sim, conquistadas e motivo de orgulho, não é? Qual o papel, doutora, que a família joga num momento como esse? A senhora falou aí no início, assim, da importância de que a senhora tem uma paciente que o marido é quem 2 vezes pôde detectar. Então, assim, a gente percebe que precisa haver uma responsabilidade da comunidade, do ecossistema, né, de onde essas pacientes vivem, né? Porque pode ser que a gente esteja falando agora para alguém que está em processo de tratamento,
mas também para alguém que convive com alguém que está em processo de tratamento. E é importante que as pessoas tenham consciência de sua consciência. Não basta ter consciência, né? É preciso estar consciente da sua consciência. Então, qual a importância desse ecossistema no apoio, dessa rede de apoio onde esses pacientes total. vivem? Assim, eu vou lhe dizer que é impossível a gente passar bem num tratamento de câncer se você não tiver o suporte tanto da família quanto da equipe multidisciplinar. Quando a gente fala de câncer de mama, do ponto de vista da gente, da equipe, né, médica, eu não estou sozinha no tratamento. Tem o mastologista, tem o oncologista, tem o radioterapeuta, eu tenho a enfermeira, a nutricionista, a fisioterapia, auxiliar de enfermagem. A gente precisa dessa equipe toda trabalhando junto, né, que a gente chama nossa equipe multidisciplinar, para que o tratamento seja dado de forma correta. E a gente precisa também do suporte da família, né? Às vezes a paciente está com medo, então vamos dar força para ela, vamos junto, né? Esse suporte, realmente, assim, de vamos, a gente vai conseguir, né, passar por isso juntos. Infelizmente, a gente tem casos digamos assim, de companheiros ou companheiras que na hora que descobrem um diagnóstico desse, saem, fogem, né? Não quero saber disso, né? Assim, tenho medo de perder a mama, né? Então eu não quero ter você sem a mama. A gente, infelizmente, sabe que tem esses covardes aí que fogem do tratamento. Mas quando a equipe, a família funciona em trabalho de equipe, o tratamento é muito mais fácil. Se desenvolve com muito mais tranquilidade, né? A paciente consegue se preocupar com o seu tratamento enquanto todas as outras coisas da vida dela, né, estão sendo suportadas, né? É alguém que faz uma comidinha mais acolhedora ali dentro de casa, ou é a mamãe, ou é a filha, ou é o marido, ou é a esposa, não sei quem tiver ali de junto, né? Acolhendo. A gente se recupera melhor da cirurgia, e se a gente recupera melhor da em condição quimioterapia. normal, né? A gente já tem dias que é muito difícil, né? Sair da cama, né? Levantar, enfrentar o mundo aí fora, Imagina né? uma Ter pessoa, disposição. por exemplo, Imagina uma pessoa fazendo uma tratamento. quimioterapia, né? Que tá ali sensibilizada. Ter alguém que, sim, pode ser um amigo também, né? Eu tô falando aqui, a gente fica falando de marido, de esposa, essas coisas com Não, o ambiente de trabalho, o ecossistema como um todo. Eu tenho muitos, assim, chefes de pacientes que às vezes elas dizem para mim assim: doutora, meu chefe disse que eu não entrasse com atestado, não, porque às vezes tem perdas, né? Que eu vinha devagarzinho no meu tempo, né? Continuo trabalhando ali naquele, né? Folgo um dia que eu esteja pior, no outro dia eu vou. Isso é tão importante, a pessoa se manter ativa e produtiva durante o período de tratamento. Então, até essa concessão do chefe, de dizer, ó, não, folgue essa semana que você tá mais molinha, mas vem a semana que vem aqui conversar. Esse apoio da equipe de trabalho também é muito importante. A gente vê que faz diferença, né? Na recuperação, porque a paciente se sente produtiva durante o tratamento. Então, tudo isso conta, tudo isso conta. Eu imagino, você tá falando aí, e eu tava aqui passando um filme na cabeça, não tava me lembrando do show não, viu? Mas me lembrando da canção que o Jota Quest interpreta, né? Que todos nós vivemos esperando por dias melhores, né? Dias de paz, dias a mais, nos dias em que seremos para sempre, né? E nós só vamos ter dias melhores quando nós tivermos humanos melhores. Com certeza. Né? Pessoas que sejam capazes de se sensibilizar com o problema do outro, que sejam capazes de imaginar, porque a dor do outro, né? Porque a dor do outro a gente não consegue medir, não dá para mensurar, não é? Então assim, a gente fala muito na empatia de nos colocar no lugar do outro, mas é difícil, porque por mais que a gente faça o esforço, a gente consegue imaginar, né, do nosso lugar de fala, do nosso lugar de espectador, a dor do outro. Mas sentir a dor do outro nós não vamos conseguir nunca. Mas nós só vamos ter dias melhores quando nós formos humanos melhores, né? Quando nós formos mais sensíveis. Quando nós compreendermos que o vento que venta para lá, venta cá também. Não é? Que o problema que acomete a um, acomete ao outro também. E que nós somos nivelados por isso. Porque a doença, o câncer, ele não escolhe por categoria social, por tonalidade da pele, por pigmentação dos olhos, por remuneração no final dos 30 dias do mês. Né? Então, se todos nós estamos tão vulneráveis, tão suscetíveis, né? E a grande pergunta é, o que é que eu posso fazer
para melhorar o dia do outro? O que é que eu posso fazer para levar um pouco mais de conforto pro outro? Doutora, esse é um exercício que eu tento fazer, assim, não vou dizer diariamente. Tem dia que eu também acordo fodido. Meu Deus do céu, A gente também é humano, né? Eu já queria ficar aqui, eu já queria ficar na cama, eu não queria nem desligar o ar-condicionado. Mas o que é que eu posso fazer em socorro do outro? Não é? Porque o mistério da vida é compartilhar para crescer. Enquanto eu ficar esperando obter condições perfeitas para olhar o meu entorno, eu não vou obter nunca. E eu me baseio eu baseio essa crença. Eu costumo dizer que não é uma ciência exata, né? A gente, quando divide, a gente multiplica. Se você tentar ir isso na matemática, a matemática não vai isso dizer. Aí. Não. Quanto mais amor e compreensão você divide, mais ela se multiplica. É disso que eu tô falando, porque a gente pensa em sucesso. Quando a gente fala em sucesso, as pessoas logo pensam que sucesso exclusivamente tem que ver com a marca do seu carro e em qual encosta com vista para o mar você mora. Isso é um indicador de sucesso. Não é o principal e muito menos o único. Quando a gente olha para as civilizações antigas, quando a gente olha, por exemplo, o que fez Alexandre ser o grande? Né? Não era só todo o recurso que Alexandre dispunha. Foram as conquistas que Alexandre foi capaz de fazer ao motivar o seu exército muitas vezes menor. Né? A batalha de Alexandre contra o rei Dario, né? Quando derruba o Império Medo-Persa, foi uma coisa assim, ele tinha 45 mil homens contra 200 mil homens. Né? E consegue vencer pela estratégia, pela tática, mas pela confiança e o comprometimento do seu exército fechado com ele. Isso era glória, né? Que é o sucesso no nosso tempo. Então, compartilhar para crescer é especialmente aquilo que a gente traz. E eu baseio muito essa crença, eu me apaixonei nesse processo de desenvolvimento humano pelo Napoleão Hill. As teses que ele apresenta, especialmente a de retaliação, que é aquilo que eu ofereço para o outro indivíduo e que o universo devolve para mim. Então, se eu não ofereço nada, eu não terei nada, então não crescerei, a não ser no meu nanismo humano. Então, à medida que eu compartilho afeto, carinho, compreensão, amor pelas pessoas, isso não é romantismo e filosófico, não. É possível. É possível. A gente recebe o dobro. A gente recebe de volta, é a lei da semeadura e da colheita. Né? Eu digo sempre que a gente só dá o que tem no coração, mas também só recebe com o coração o que tem. Não adianta você ter amor, bondade, generosidade, empatia, tolerância, não é? E o outro para quem você dedica isso ter o inverso disso, porque ele vai receber com o coração que tem. É a história que os meus amigos estão cansados de ouvir do coração de camundongo. Não vai poder ser humano nunca. Né? De camundongo virou gato, de gato virou cachorro, né? Mas não vai poder ser humano porque o coração é de camundongo. Então, à medida que nós tivermos humanos melhores, mais sensíveis, tratando a sua miopia ou a sua cegueira, não é? Emocional e afetiva, com condição de olhar para o outro e se sensibilizar, nós vamos ter um mundo melhor. Porque aí a paciente que está doente vai ter o afeto, o carinho do filho, do marido, da mãe, dos irmãos, dos colegas no ambiente de trabalho, não é? E o mundo será pelo menos um lugar menos hostil para a gente viver com esperança de que por 20 anos, e eu já quero lhe perguntar, para os próximos 20 anos no exercício da profissão, para a gente ir encerrando, o que é que a médica, o que é que a mastologista, mas sobretudo o que é que a humana, Elisiane Gadelha, a Queca, espera, não é? Não apenas na medicina, mas com uma cosmovisão ampliada em matéria de mundo mesmo, já que nós estamos nesse papo aqui tão romântico. Nesse papo romântico, mas verdadeiro, assim, realmente o mundo está muito difícil, né? E aí eu fico dizendo que só para pirraçar eu vou ser melhor, né? Eu quero fazer o melhor, eu quero fazer o bem, isso aí não tenho dúvida. Só para ser do contra, né? Só para ser do contra eu tenho um texto sobre isso, assim, que eu li uma vez, e era bem assim, para ser do contra eu vou ser melhor, eu vou ser mais ética, eu vou ser mais correta. E principalmente que eu digo, assim, para mim, que sou mãe, né? E às vezes as pessoas que têm filho dizem assim, que filho, né? Que mundo é esse que tá pro meu filho? E o que eu penso é que filha que eu tô deixando pro mundo. Aí eu me emociono. Uau. Não tem jeito, né, amiga? Então, assim, e eu acho que eu tô deixando uma menina super ética,
super correta, super do bem. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E não ficar preocupando que mundo é esse que a gente tem, né? Se a gente faz pessoas melhores, um mundo melhor, né? Filhos melhores, ou se a gente é melhor para esse mundo, o mundo também vai ser melhor. Eu me recuso a acreditar que o mundo é tão ruim quanto a gente vê nas mídias sociais, na televisão, né? Quando a gente vê assim a questão da falta de ética no mundo, as pessoas ruins, não sei o quê, e eu olho para o meu redor, as pessoas com quem eu convivo, minhas amigas de infância, minhas colegas de trabalho, todas são pessoas boas, todas são pessoas corretas, éticas, que estão procurando fazer o bem. Se a maioria das pessoas que estão ao meu redor é assim, como é que eu posso dizer que o mundo, na sua maioria, é ruim? Eu não consigo acreditar nisso. Então, assim, eu tento fazer o bem, né? Sempre. Na área de mastologia, obviamente, a gente tenta fazer o bem cada vez mais. O desenvolvimento da ciência está, como eu falei, ajudando a gente a fazer o bem cada vez mais. As evoluções, assim, em termos de medicação, cada congresso que a gente vai, a gente sabe que está com uma medicação melhor. Então, a gente está fazendo tratamentos melhores, né? A gente está conseguindo diagnósticos cada vez mais precoces, curando cada vez mais pacientes. Então, cada vez que aumentando a esperança. Aumentando a esperança das pessoas, né? Uau. E a gente ter certeza que é uma doença que pode ser curada, que pode ser tratada, né? E mesmo que algumas vezes eu lhe diga assim, é uma doença que já chegou no estágio avançado, mesmo assim, a gente pode dar uma qualidade mesmo que seja de fim de vida para a paciente. Existe uma subespecialidade da medicina hoje em dia que são cuidados paliativos. Então, mesmo quando teoricamente a gente não tem nada a oferecer, né, a gente ainda assim tem muito para oferecer em ter um bom fim de vida, porque a gente sabe que ninguém vai durar para sempre, né? Então, aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Porque, na realidade, nós médicos, quando a gente pensa que a gente vai curar todo mundo, se a gente for pensar dessa forma, a gente vai se frustrar. Mas o médico foi criado lá atrás, né, para aliviar o sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento emocional, psicológico, né? E é isso que a gente tem, assim, uma coisa que meu consultório, assim, eu só gosto de que a paciente saia do meu consultório, que ela saia melhor do que saiu. Mesmo eu dando um diagnóstico de câncer de mama, eu procuro. Minhas amigas dizem que eu tenho síndrome de Poliana. Você leu Poliana quando era... Sim. Que ela te jogava o jogo do contente, né? Então, eu procuro, mesmo diante daquele quadro muito ruim, eu procuro olhar um lado positivo. Então, mesmo que ela venha com um diagnóstico de câncer, mas olha, a gente descobriu cedo, né? Mesmo que eu precise tirar uma mama da paciente, olha, a gente pode reconstruir. Mesmo sem a mama, você vai ser uma mulher completa, né? Então, são essas coisas de olhar o lado positivo... Sim. De tudo, porque tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Sim. Então, eu acho que eu tô na medicina, eu tô na mastologia para isso, né? É uma coisa que, às vezes, a gente fica assim, quando a gente está em início de carreira, o que é que eu quero para minha vida, o que é que eu vou fazer? E eu já descobri que minha vocação é isso, é de fazer as pessoas melhores de alguma forma, né? Mesmo que seja aquela sementinha que eu tô plantando a cada dia. Então, a cada dia, eu quero que cada paciente do meu consultório, ela saia de uma forma melhor, que ela saia... divulgando sobre um diagnóstico precoce, fazendo o bem para alguém, falando com a sua colega de trabalho para também fazer a mamografia. Olha, eu fiz minha mamografia, eu consegui descobrir cedo, vá fazer também. Às vezes tem uma que vem aí, traz as colegas todas, vai para minha mastologista, porque ela vai fazer alguma coisa por você. E muitas vezes eu não trato nem da mama, eu converso sobre problemas familiares, problemas pessoais da paciente, mas a paciente, para mim, ela precisa sair do meu consultório com alguma coisa positiva. Esse é meu lema atual, assim, o meu propósito de vida, que você vai ler daqui a 20 anos o que eu vou fazer. Eu acho que é isso. Tem pessoas... Fazer um bem um pouquinho a cada dia. O Tiago Brunet diz isso no livro Especialista em Pessoas. Eu fiquei encantado, assim, com essa leitura. E ele diz assim, existem pessoas que ferem e pessoas que curam, né? E a opção é sempre ser a pessoa que cura. Não é? Eu aprendi muito cedo que Deus tem várias formas de nos abraçar. E tem pessoas que são abraços de Deus. Não é? Então, assim, o meu desejo, já encerrando nosso bate-papo, é que você siga sendo esse abraço de Deus na vida dessas pacientes e, consequentemente, na vida da família dessas pacientes. Eu repito, o médico, ele se torna um membro da família das pessoas.
pelo exemplo que eu coloquei aqui da minha própria avó, que foi acompanhada por uma equipe. E eu tenho certeza que você faz parte da família, de muitas famílias, ou da família de muita gente. Então, meu desejo é que Deus, em sua infinita graça, bondade, misericórdia, continue te dando sabedoria, disposição e discernimento no trato da vida dessas pessoas que diariamente batem a sua porta, muitas vezes sem esperança, desoladas, acreditando que é chegado o fim da sua jornada e que você continue tendo a sabedoria para cuidar muito mais do que das mamas adoecidas dessas pessoas, da emoção, dos sonhos, dos planos da vida desses seres humanos. E que você continue recebendo feedbacks tão poderosos quanto esse que você compartilhou com a gente. Muito obrigado, doutora. Hoje a gente começa essa campanha aqui no 2 Dedos de Prosa, com responsabilidade também social, que é o nosso papel. Aqui nós vamos trazer paciente que venceu o câncer de mama. A senhora vem para abrir essa temporada, trazendo esse olhar técnico, não é, de quem vive isso diariamente, da importância da prevenção, do tratamento, da descoberta e do tratamento precoce. Aqui nós vamos trazer, está combinado para vir a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, para falar também do que é que o Estado está montando e mobilizando, do que é feito diariamente, porque é uma responsabilidade, né, do Estado. E eu não falo do Estado da Bahia, eu falo do Estado enquanto ente federativo, né, cuidar e proteger a vida das pessoas, especialmente aquelas que não podem ter um plano de saúde, aquelas que não podem acessar uma consulta com um preço elevado para a sua realidade. Então nós vamos passar esse mês aqui discutindo sobre esse assunto com uma única ideia: fazer as pessoas tomarem consciência da sua consciência. Não só as mulheres, como a senhora disse, para ter câncer basta nascer mulher, já é um... Homem também tem. Homem também tem. E precisa estar envolvido na rede de apoio, né, das pessoas acometidas pelo câncer de mama. Muito obrigado, um privilégio enorme lhe ter aqui, tá? E conte com a gente, conte comigo, conte com a minha equipe, conte com este espaço para transmitir sempre mensagens importantes e que impactam e transformam a vida das pessoas. Obrigado, Alisson, eu que agradeço, né? Como eu falei, é muito importante a gente ter esses espaços onde a gente possa divulgar para os pacientes toda essa informação, todo esse conhecimento. Então, em um espaço aberto, a gente pode falar muito mais do que só a questão técnica, porque os seres humanos são muito mais do que só técnica, como a gente já comentou, né? Sem a parte só física, ele é físico e emocional, e a gente precisa trabalhar isso tudo. Eu que agradeço que nesse Outubro Rosa a gente possa divulgar conhecimento. Eu acho que é isso que a gente precisa. Obrigada. E você, leve o rosa do outubro para a sua vida. Não é só num mês dos 12 do ano que nós precisamos ter consciência e responsabilidade, tá bom? Fica com a gente, segue a gente no canal do YouTube Alisson Gonçalves, segue a gente no nosso Instagram, @alisongonçalves.ba, e aproveita e corre lá e segue também @Elisiane Gadelha, que é a nossa médica mastologista que esteve aqui conosco hoje. Muito obrigado. Fica com a gente, porque essa temporada está ainda mais emocionante e impactante.